Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje de volta, depois de alguns dias sem gravar vídeos, por razões e motivos pessoais, vou fazer uma reflexão sobre pensamentos e pensadores do século XVIII, cujas frases e pensamentos reverberam, ou seja, têm validade até os nossos dias. Vou falar de Edmund Burke, que nasceu em Dublin no dia 12 de janeiro de 1729 e morreu em Beaconsfield em 9 de julho de 1797. Ele foi um filósofo, teórico, político e orador irlandês, membro do parlamento londrino na Inglaterra. Sendo advogado, dedicou-se primeiramente a escritos filosóficos, entre os quais destaca-se o Tratado de Estética, a Philosophical Inquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful, traduzindo, investigação filosófica sobre a origem de nossas ideias do sublime e do belo, que ele publicou em 1757. O livro atraiu a atenção de proeminentes pensadores continentais, como Denis Diderot e Immanuel Kant. Dentre várias frases e pensamentos filosóficos proferidos pelo Edmund, as quais são válidas até os dias de hoje, destacamos uma. A frase mais famosa atribuída a Edmund Burke sobre o mal é, abre aspas, para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada, fecha aspas. Ou, abre aspas, fiquem de braços cruzados, fecha aspas. No entanto, apesar de popular, biógrafos e pesquisadores como David Brownwick questionam a autoria, sugerindo que a frase original de Burke, de 1770, era mais complexa. Abre aspas, quando homens maus se unem, homens bons devem se associar. Caso contrário, eles vão acabar um por um, fazendo um sacrifício impiedoso em uma luta ingrata, fecha aspas, ou seja, uma luta inglória. E isso continua se repetindo, aliás, sempre aconteceu ao longo da história mundial e continua se repetindo. Tivemos um caso aí bastante emblemático, aonde o sujeito de índole e caráter duvidoso, para não dizer mau caráter mesmo, praticamente um sociopata, muito próximo de um psicopata, mas evidentemente um narcisista, por que não? E não sei o que digo, eu já gravei um vídeo sobre isso falando dele. Aliás, tornando pública a avaliação que psicólogos e psiquiatras fizeram desta pessoa, desta figura pública, proeminente no bom e no mau sentido, nada mais, nada menos que o presidente dos Estados Unidos, o atual Donald Trump, que se acha a última bolacha do pacote, como eu já disse aqui em vários outros vídeos sobre ele, se acha a rainha da cocada preta, se acha a rainha da sucata, enfim. O cara tem esse perfil de querer ser o xerife do mundo, ser o imperador do mundo, ser o... Lembram daquele personagem de desenho? Alguém vai conhecer, que ele queria dominar o mundo e a irmãzinha dele vivia sabotando os planos dele. Pena que o Donald Trump não tem uma irmãzinha sacaninha que sabote os planos dele. Seria interessante ele ter essa figura na família. Quem sabe uma irmã dele, nem sei se ele tem, nos surpreenda, ou algum parente próximo, ou uma outra moça ou mulher, ou a própria filha, ou a própria esposa, ou ex-esposa, ou uma ex-amante, porque não venha a sabotar os planos mirabolantes e megalomaníacos dele de querer dominar o mundo. Mas vejam só a que ponto chegamos. Ele, com todo esse perfil, com todas essas qualidades, entre aspas, ele teve que ser o herói, entre aspas também, para
livrar o povo venezuelano de um imitador barato dele, não necessariamente nessa ordem, não sabemos quem imita quem. O fato é que os dois têm o mesmo perfil, os dois não valem o que o gato enterra, assim, traduzindo para não entrar muito em detalhe. Do ponto de vista de, enquanto líderes políticos, enquanto pessoas que respeitam o bem público, enquanto pessoas que respeitam o cargo que ocupam, que respeitam o povo americano, que respeitam a humanidade como um todo, que respeitam, enfim, a espécie humana, que respeita o planeta Terra, até porque ele é tão sórdido que ele simplesmente desmantelou toda a estrutura de preservação do meio ambiente que tinha nos Estados Unidos, rompeu todos os tratados e acordos multilaterais e internacionais de proteção do meio ambiente. Enfim, é um sujeito abaixo da crítica, 600 andares no mínimo, totalmente fora da casinha, para ser assim um tanto quanto benevolente com a sua personalidade maquiavélica, com a sua personalidade um tanto quanto demoníaca em alguns momentos, embora ele queira ou se ache digno de receber o Prêmio Nobel da Paz. Olha só o tamanho da contradição e o tamanho da prepotência do indivíduo, da arrogância do indivíduo. Mas isso demonstra para todos nós, seres humanos, mais de 8 bilhões de pessoas, inclusive as crianças e os anciãos e anciãs, que precisamos fazer alguma coisa. Não podemos ficar dependendo que um narcisista, psicopata, seja a única pessoa capaz de livrar um povo, um país, de um outro narcisista psicopata. Isso deixa bem claro, isso nos dá o recado que as pessoas boas de verdade, competentes, realmente preocupadas com o bem-estar dos seus povos, das suas nações, enfim, da humanidade, do planeta Terra como um todo, estão deixando muito a desejar, estão se acovardando, estão deixando que os maus decidam por si próprias. Imagine que na Venezuela não existia gente capaz de derrotar o Nicolás Maduro. Na verdade até tinha, mas não tinha a menor condição, porque ele comprou o judiciário, ele comprou a Suprema Corte lá da Venezuela, botou o exército de lá no bolso, e aqui tinha uns babacas que faziam um discurso que certas forças eram incorruptíveis. Lá, pelo menos, aqui pode ser que sejam, mas lá na Venezuela, o Maduro colocou os poderes no seu bolso. Vejam só o que um motorista de ônibus semi-analfabeto foi capaz de fazer num país, subjugar toda uma nação e as suas instituições consolidadas, só que não. Enfim. Então, esse recado é importantíssimo, não só para os dias de hoje, mas para as futuras gerações, ad eternum, como se diz em latim, ou seja, por toda a eternidade, para que as pessoas realmente capazes, competentes, com o espírito democrático, com o espírito republicano, se unam e deixem os próprios interesses de lado e se dediquem à causa pública com voracidade, com gana, com garra, com coragem acima de tudo, com amor à sua nação, com amor ao seu povo, e não deixe que pessoas maquiavélicas e maléficas como esses dois assumam o poder. Isso é insano, isso é inaceitável. Em pleno século XXI, já entramos no segundo quarto do século, 2026, é inaceitável esse tipo de coisa. Então isso era para reflexão não só desta geração, da minha geração, mas de todas as que
virão à nossa frente, ou seja, dos meus filhos, netos, bisnetos e tetranetos, tataranetos e aquela coisa toda, enfim, como eu já disse, ad eterno, por toda a eternidade. Essa história não pode se repetir em hipótese alguma. E para que ela não se repita, é preciso que o povo não eleja pessoas doentes, tiranos, pessoas que têm um discurso ali de cordeiros, quando na verdade são lobos vorazes, são lobos vestidos de cordeiros, com um discurso populista que agrada gregos e baianos, gregos e troianos, com aquela conversinha fiada, aquela besteirada toda, e depois que assumem o poder, deixam cair a máscara e não abrem mão do poder em hipótese alguma. É o caso do Vladimir Putin lá na Rússia e muitos outros ditadores e aspirantes a ditadores sanguinários, doentes, que têm um apego desmesurado ao poder e que não tem nenhuma contemplação, nenhuma complacência com seus povos, nenhum espírito de patriotismo, nenhum espírito democrático, nenhum espírito republicano, muito pelo contrário. São pessoas doentes que só pensam em si próprias, extremamente narcisistas, egoístas e criminosas, com índole de criminoso. E isso nós vimos, essa história se repetiu aí centenas, talvez milhares de vezes na história da humanidade e não pode continuar se repetindo em hipótese alguma. Então, para que isso não se repita, vamos reforçar. Como disse lá o sábio Edmund Burke, lá no final do século XVIII, que para que o mal triunfe, basta que nós cruzemos os braços. E não estou me referindo às pessoas de bem, que um dos discursos preferidos dos bandidos, desse tipo de gente, inclusive nós temos alguns exemplos aqui no Brasil, inclusive já cumprindo pena, que eles se auto-intitulam pessoa de bem. Ora, a pessoa de bem de verdade não precisa sair dizendo por aí dizendo que é a pessoa mais honesta do mundo, como o atual presidente já disse, que é a alma mais honesta da terra, como o outro lá que está preso, os outros dois que estão presos, um que era caçador de marajá, que ia corrigir o país, mas todo mundo sabe o que ele fez nos verões passados, e o outro também que se auto-intitulava pessoa de bem, que era a nova versão do Messias, ou de Jesus Cristo, ou sei lá do que, do Iricristo, e o sujeito só veio para defender os próprios interesses, extremamente incapacitado, incompetente, mas voltado única e exclusivamente para os próprios interesses. Então, gente doente, que felizmente, pelo menos no Brasil, acaba tendo o fim que merece, vão para a cadeia. Tem uns que ficam 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses, então são condenados em primeira, em segunda, em terceira instância. Tem outros que são condenados a 27 anos, outros a 8, 10 anos e assim por diante. Se nos Estados Unidos, vejam bem, eu já disse aqui várias vezes que o Brasil tem leis frouxas, leis brandas, que as leis aqui deveriam ser muito mais severas em alguns aspectos. Mesmo assim, se as leis direcionadas a esse tipo de bandido, a esse tipo de criminoso existissem nos Estados Unidos, o Donald Trump não seria presidente lá e estaria preso pelos crimes que ele já cometeu ou que lhe foram atribuídos, tá bom? É isso, se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, um grande abraço e tchau, até mais.